continuaram a perseguir o inimigo. E é justamente nessa pegada aqui que eu quero ministrar nessa noite. O que acontece, irmãos? Durante 7 anos, os midianitas, eles apavoraram a nação de Israel. Eles chegavam nas plantações dos israelitas e simplesmente destruíam tudo. Eles não roubavam para levar para casa e comer. Eles chegavam para destruir. E eles fizeram isso por 7 anos. Então o povo de Deus não aguentava mais. O Gideão, ele está escondido num lugar que era para pisar uva, ele está malhando trigo, escondido dos midianitas, para ver se conseguia salvar alguma coisa da agricultura. E aí Deus então levanta Gideão, o improvável. E o Gideão fala assim: mas eu? Tem certeza, Deus? É o que todo mundo fala, né? Eu lembro que uma vez eu chamei uma moça, uma irmã, eu falei: irmã, quero que você venha para a escola de líderes, vou te treinar, você vai ser uma líder de célula. Ela falou: eu? Não, eu não. Eliane, você está inventando, eu não sirvo, eu não tenho capacidade. Gente, ela ficou com dor de barriga, ficou com mal 1 semana. Aí eu falei, começou a escola e eu falei: cadê a irmã? A Eliane, ela não vem não, ela disse que não é capaz. Aí eu falei: vou atrás dela. E aí fui atrás dela: irmã, estou te esperando na escola de líderes. Eliane, para com isso. Você não está vendo que eu não tenho capacidade? Eu falei: não tem mesmo, mas Deus vai te capacitar. É assim que a gente faz a obra. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é o Senhor quem nos capacita. Aí ela falou: então tá. Aí ela veio para a escola. Gente, ela se transformou numa líder de célula tão abençoada. Eu lembro que uma vez a célula dela era lá numa das favelas de São Vicente. E aí uma família de macumbeiro foi para a célula dela, porque eram vizinhos e estavam ouvindo a palavra, e eles foram até a célula dela. E aí ela falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Um monte de macumbeiro na minha célula. Eu falei: glória a Deus, você está falando de Jesus para eles. Aí ela disse que um dia um deles ficou endemoniado, e aí ficou fazendo aquele barulho na célula. Quando ela se viu assim, todo mundo da célula fugiu, ficou ela e o filho dela, que eram os líderes. E aí ela falou: e agora, Jesus? Aí, no nome de Jesus, expulsaram aqueles demônios. Aquela família inteira veio para Jesus. Hoje eles são líderes na igreja. Aquela família que foi alcançada por líderes que se achavam improváveis. Então, irmãos, nós somos os improváveis, amém? E o Senhor nos abençoou, nos levantou. Nenhum de nós está aqui por acaso nessa noite. Nenhum de nós está na célula onde está por acaso. Eu não creio nisso. Deus tem um plano na nossa vida. Ele nos levou ao lugar certo. Então Deus fala para Gideão: você é o cara. Através de você vou dar um grande livramento à nação de Israel. E aí ele consegue 22.000 homens para ir com ele. Aí quando chega aqueles 22.000 homens, Deus diz para ele: tem muita gente aí. Você fala assim, ó: quem for covarde pode ir para casa. Aí ele fala: ó, gente, quem está com medo aí, tá? Pode ir na boa. Irmãos, 10.000 foi embora. 10.000 foi embora. Eu fico lembrando assim, quantos começaram a jornada comigo? Quantos? Nós chegamos a ter 103 células na sede. 103. Eu comandava todas elas, sabia o nome de todos os líderes, todos os donos de casa, até número de telefone eu sabia. Tantos líderes. Mas aí os anos vão passando e os covardes foram ficando para trás. Muito covarde.
Porque a obra de Deus, ela não é fácil. Ah, mas eu convido para ir na célula, ninguém vai. Eu pergunto, você vai desistir? Está orando para o crescimento da sua célula? Está orando por salvação de vidas? O irmão acabou de falar de discipulado. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo para Netflix, tem tempo para ir na praia, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para fazer a obra de Deus. Não, os covardes não, ô Gideão, tira os covardes. E aí foi embora. E aí ele falou assim: tem muita gente ainda aí, manda eles beberem água. Quem beber que nem cachorrinho, você separa. Somente 300. Aí o Gideão fala: meu Deus, como? Os midianitas eram um exército de 135 mil homens. Porque os midianitas já se aliaram aí com mais 2 povos, e aí a Bíblia diz que eles eram um exército imenso, 135 mil homens. E Deus fala para ele: ó, com 300 eu vou dar a vitória para vocês. E eu tenho visto isso, que às vezes a gente fala assim: meu Deus, ninguém quer fazer escola de líder, ninguém quer ser líder de célula. Igrejas fecham todas as células. O pastor fala: Eliene, tenho que recomeçar de novo. O povo perdeu a visão, o povo esqueceu, o povo não ama mais as vidas. Quantos pastores já me falaram isso? Meus irmãos, nós não somos daqueles que dão um passo para trás. Nós não somos daqueles que andam para trás. Nós somos daqueles que vão para frente, nem que seja se arrastando. E aí ele vai com esses 300 e eles derrotam 120 mil homens. Com 300. Eu falo: Deus, eu quero esses 300. Esses 300 na minha igreja são 15, 20 líderes que nós temos lá no Itararé. Eu olho para eles, eu falo: são os 300. Com esses aí nós vamos fazer um grande trabalho. Aí esse ano começou. Ah, pastor, esse ano não vai dar para liderar. Mas por quê? Ah, um problema com meu marido. Aí chega o outro. Ah, esse ano não vai dar para liderar, vou mudar. Aí chega o outro: esse ano não vai dar para liderar. Eu falei: para, Deus, em nome de Jesus. Já perdi 3 líderes. Senhor, não quer perder mais nenhum. Segura eles, meu Deus. E aí a escola de líderes que ia começar a semana passada, eu falei: vou começar dia 19. Por quê? Porque vou chamar outras pessoas da igreja para fazer a escola de líderes. E vou juntar eles com aqueles que eu já estou treinando. E ao invés de formar no meio do ano, vou formar no fim do ano. E vou acelerar o processo. Porque, irmãos, eu sou a líder deles, eu não posso perder a visão. Eu não posso estar desanimada. Eu não posso baixar a guarda. Se eu não estiver animada, como que eu vou animar a minha liderança? Então eu acredito que com os 300 nós chegaremos lá. E aí esse versículo 4 diz que eles já tinham vencido 120 mil homens e agora eles estavam exaustos. Eles estavam cansados. Você imagina o quanto que eles tiveram que lutar para matar 120 mil homens. Quanto alguém faz a conta aí, 120 mil dividido por 300. Quanto que dá para cada um? $400? 400? Cada um matou 400. É por isso que na igreja você faz o trabalho de 400. A gente faz o trabalho, porque não tem mão de obra, Jesus falou.
Não tem trabalhadores suficientes. Então a gente tem que fazer o trabalho de muitos. Mas o Senhor nos honra, amém, irmãos? E a Bíblia diz que eles estavam cansados, mas eles ainda tinham inimigos que precisavam ser derrotados. Ainda tinha 15.000. O Gideão poderia falar assim: a gente já venceu 120.000, a maioria absoluta, vamos sentar, vamos relaxar, vamos para o Caribe, vamos passear em Ubatuba, porque o negócio aqui já está vencido. Mas eu gosto do Gideão, que ele fala assim: eu vou até o final. Deus não terminou essa obra. A obra tem que ir até o final. Então eu não vou desistir enquanto não chegar no fim. E ele está exausto, mas eu amo quando a Bíblia diz: exausto, mas perseguindo. Aí quando chega o começo do ano, lá na sede eu via muito isso. Ai, a gente está cansado. Eu falava assim: gente, reunião, vamos começar o ano. Ai, Eliene, dá para adiar um pouco essa reunião? Estou tão cansado. Aí o outro: estou cansado. Você começa a ouvir: estou cansado, estou cansado. Você já fica: ai meu Deus, acho que eu estou cansada também. Aquela coisa, ela parece que pega. É uma coisa ruim. Aí eu falei: pastor Nilton, esse cansaço não é cansaço de quem está cansado porque trabalhou. Esse cansaço é espiritual. A pessoa não tem ânimo para fazer a obra de Deus. Ela tem ânimo para trabalhar, ela acorda às 6 horas da manhã, ela tem ânimo para arrumar a casa dela, ela tem ânimo para dar aula, ele tem ânimo para dirigir, tem ânimo para tudo. Mas quando chega na hora, vamos fazer a obra de Deus, ai, estou cansado. Nessa noite tem cansado aí? Tem, mas Deus vai renovar você. Na manhã seguinte, Gideão ainda teve que enfrentar críticas dos que não ajudaram, daqueles que ficaram assistindo. Me dá até raiva quando eu leio esse texto. Eu não sei se você é assim. Eu estou lendo a Bíblia, eu entro na história assim, parece que eu estou lá. Pois é, o Gideão já tinha vencido 120.000. O pessoal de Efraim chega e fala assim: você não chamou a gente? Vocês vão lá, derrota todo mundo, não convocou? Convoquei sim, eu chamei, vocês não quiseram vir. Isso acontece na igreja também. Você está fazendo a obra de Deus e tem o pessoal que fica só criticando. Critica a tua célula, critica seu trabalho, critica. Olha, quando começou as células lá na sede, uma irmã que era da oração, aquela irmã de oração, que você conta com ela, ela chegou ao pastor Nilton e disse assim: pastor Nilton, eu não acredito nesse negócio de célula, então estou indo embora dessa igreja. O pastor Nilton falou para mim: olha, a irmã lá tal, está indo embora da igreja porque ela não concorda com célula. O outro lá estava também fazendo de tudo para que as células dessem errado, para que a gente parasse de fazer célula. Então, irmãos, foi assim, oposição atrás de oposição, crítica atrás de crítica, gente querendo que não desse certo, porque célula é trabalho, célula é ganhar vida, célula é consolidar, e eles não queriam. Tem gente que gosta só de culto na igreja. Eu vou quinta para a igreja, eu vou domingo, já está bom, eu não quero me envolver com nada. Só que Jesus falou: ide por todo mundo, prega o evangelho. Uma noite inteira, eles haviam lutado para ganhar desses 120.000 homens, e ainda tem que enfrentar críticas. Meus irmãos, o que é que pode nos cansar? Nos cansa não ver resultado na célula. Nos cansa chegar ao fim do ano, não ter ninguém para batizar. Nos cansa chegar no fim do ano, não tem ninguém para mandar para a escola de líderes. Você trabalha o ano todo, quando vai chegando assim agosto, já vai dando um suor frio.
Ai, meu Deus, eu ainda não tenho vidas para batizar. Não estou preparando ninguém para a escola de líderes. Isso nos cansa. Nos cansa a cobrança do supervisor. Irmão, sua célula não está crescendo. Vocês estão fazendo evangelismo? Vocês estão orando? Vocês estão jejuando? Nos cansa a cobrança. Mas essas coisas não deveriam nos cansar. Elas deveriam nos motivar a fazer mais para Deus, a fazer o melhor. Muitas vezes enfermidades, desemprego, traição, decepção, irmãos falsos na igreja, tudo isso nos cansa. Isso deixa a gente desanimado. Isso pode nos fazer tirar os olhos de Jesus. E tem muitos que param. Ah, não quero mais. Hoje eu estava de manhã, encontrei um líder que era daqueles líderes de 2001, 2002. Menino abençoado. Mas se perdeu. Por conta de um estudo que ele viu na internet sobre dízimo, e ele disse que não acredita em dízimo e foi embora da igreja. Não tinha maturidade. Quantas coisas podem tirar nossos olhos de Jesus? O cansaço pode nos impedir de buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nós só temos essa vida para viver. Eu tenho 61 anos, eu ainda tenho 39. Então, sabe quando você está naquela contagem regressiva? Eu falo, Jesus, eu vou chegar no 100. Se o Senhor não voltar, quero chegar lá sem usar fralda. Amém? Inteira ministrando, igual o pastor Enéas Tonini. Mas a gente só tem uma vida para viver e é essa que a gente está vivendo agora. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Então, louve a Deus, porque você é um líder de célula. E se você ainda não é, você vai ser, amém? Caiu aqui, vai ser. Ninguém vem numa reunião dessa e sai daqui sem o compromisso, não é possível. Hebreus 12, 1 e 2, vamos ler. Hebreus 12, 1 e 2. 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ele fala, não, volta no 1. Se livra de todo o peso. Aí dá o sentido de você correr carregando um mochilão, por exemplo. Uma mochila pesada. Como que você vai correr com uma mochila pesada? Vai te atrapalhar. Ou então, se for buscar mesmo no texto lá na raiz, era a questão de roupas. Como é que eu vou correr com aquelas roupas grandonas que eles usavam, pesadas, com franjas? Ia se atrapalhar todo, ia tropeçar. Você vê que os corredores hoje em dia, eles usam uma roupa coladinha, que é para não atrapalhar na corrida. A vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. É uma maratona. Então, não adianta você ir com tudo assim de cara, que você não vai chegar lá no final. Vai dosando o seu entusiasmo, vai dosando a sua fé, vai dosando a sua busca, vai, sabe, eu falo assim para os irmãos, a gente não consegue ser um crente 10, todo dia. Às vezes a gente chega nesse pico, nossa, hoje eu fui um crente, mas se a gente ficar numa média 6, 7, não está bom? Qual é o crente média 7?
Todo dia ele lê a Bíblia. Quanto que ele lê? Ele gasta 15 minutos lendo a Bíblia. Se todo dia você é um crente que para 15 minutos para ler a Bíblia e ter um tempo a sós com Deus, tá ótimo, irmão. Tá ótimo. Porque a maioria dos crentes hoje, nem pastores, gastam 15 minutos diariamente com Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para uma turma que está desanimada. Quando ele escreve essa carta, os hebreus estão pensando em desistir da fé. Ele fala, gente, não desiste não. Vão se animar. Para de carregar peso. O que mais? Pecado atrapalha. Uma vez um líder falou assim para mim, pastora, eu caí com a minha noiva, mas a gente já vai casar e a gente já vai voltar para a liderança, tá bom? Aí eu falei, mas e o arrependimento? Você está arrependido pelo que você fez? Peguei uma outra líder, falei para ela, como é que está o seu namoro? Ah, não sei o que, você sabe, pastora, como é que as coisas... Irmão, eu quero saber se vocês transaram. Se você não faz a pergunta, a pessoa fica enrolando. Por quê? Porque ela está convivendo com o pecado e acha isso normal. Depois, irmãos, não tem ânimo para fazer a obra de Deus. Não tem vida para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o pecado atrapalha. Não tem pecado bom. Todo pecado é ruim. Na hora em que há uma batalha a ser travada, os cristãos com discernimento precisam reagir e dizer, agora não dá para descansar, apesar de estar cansado. O Senhor me chamou para essa luta. E nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é contra potestades e principados. É contra demônios. Eu abri uma célula lá, num prédio. A dona da casa, uma evangelista. Eu falei, Edilene, convida o pessoal do teu prédio para ir na tua célula, que eu não vou mandar ninguém para lá. Eu vou mandar só um líder. Pois a célula dela hoje tem 17 pessoas. E convida. No começo de dezembro, ela falou, pastora, vem aqui na casa de uma moça no meu prédio. Fui lá. Essa senhora não podia andar, estava com problema na coluna, e ela me chamou. Aí ela falou, ela contou a história dela. Uma mulher sem Deus, uma vida, um horror, um terror, uma tristeza. Aí ela falou, até que a minha vizinha, Edilene, me convidou para ir na casa dela. O que eu ouvi lá, pastora, mudou minha vida. Eu não quero sair de lá. Por favor, não feche essa célula. Eu falei, mas quem falou em fechar? Ali ela conheceu Jesus. Nossa luta não é contra carne e sangue. Os homens de Gideão estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo. Irmãos, foco na missão. Foco na obra. Nós temos uma missão: fazer discípulo. Foco na obra. Não se distraia. Nós estamos vivendo um tempo de muita distração. Ao prever o custo de seguir a Jesus, temos de esperar dias longos. Temos de esperar convocações cedo pela manhã. Temos que esperar dias de tensão, dias de estresse, batalhas durante toda a noite. Se eu perguntar para os líderes, quantos líderes de célula aqui já passaram a noite em luta, por causa de uma vida lá da célula, por causa de uma família? Quantos líderes já tiveram que passar por dias difíceis, dias de tensões, estresse,
A célula começaram em 1996. E pela graça do Senhor, parece que toda terça-feira, quando eu acordo, há um renovo na minha vida. E eu já acordo, hoje é dia de célula. O meu livro tem até esse nome, né? Hoje é dia de célula. O pastor Pedro fala assim: a única pessoa que acorda alegre terça-feira é ele. Aí eu falei: acordo mesmo, disposta. Terça-feira, aí eu levanto de manhã e já começo a pensar: meu Deus, uau, um monte de casa vai estar aberto hoje à noite, e um monte de líder vai estar ministrando, pessoas serão alcançadas, vizinhos serão alcançados. Senhor, que coisa linda vai acontecer nessa noite. Eu começo a orar pelos líderes, pelos donos de casa. Podemos esperar pouco tempo para descanso. Já estamos em fevereiro. A gente nem conseguiu descansar. Ficamos 12 dias direto. Eu acho que a gente devia, em vez de 12 dias, fazer 12 horas. Já resolvia em um dia. Só para a gente voltar logo para a célula. Eu já falei isso para o pastor Newton, mas os pastores gostam das igrejas nos 12 dias. Nós podemos esperar nos sentir esgotados e esvaziados. Mas, irmãos, quando Deus determina a vitória, ela virá. Cansaço é normal a gente sentir. Tem dia que eu me sinto cansada. Realmente, eu me sinto exausta. Quando você tira férias no seu trabalho, vai viajar. Ah, mas não tenho dinheiro. Começa a guardar. Há muito tempo eu parei com neura de trocar cortina no Natal, sofá no Natal, e troca. Para que trocar se o negócio está bom? Aí eram novas contas que eram feitas. Falei, não vou fazer mais isso não. Só troco coisa que realmente precisa ser trocada. De resto, guardo dinheiro para viajar nas minhas férias. Sabe por quê, irmãos? É necessário. A gente tem que sair. Vamos lá para Ubatuba. Todo ano eu vou para Ubatuba. Porque meu genro é surfista. Vocês conhecem o Daniel, né? Ô, Daniel, vamos para Gramado. Não, lá não tem praia. Mas que cara chato. Só quer ir para a praia. Então a gente vai para Ubatuba, fica no apartamento lá, todo dia vai para a praia, todo dia vai para a praia. Até parece que não tem praia aqui, mas as de lá são diferentes. São limpas. As do Guarujá eu amo também, gosto muito das praias aqui. A gente precisa sentar numa cadeira de praia. A gente precisa pegar um livro gostoso, sentar, sem ter hora para fazer nada. A gente precisa disso. Outra coisa, toda semana você precisa de um dia de descanso. Repete comigo, eu preciso de um dia de descanso. Esse ano passado, eu estudei o ano inteiro com a minha liderança, aquele livro, O Líder Emocionalmente Saudável. Eu estudei com eles o ano inteiro. E eu falo que se eu tivesse lido esse livro 30 anos atrás, minha vida tinha sido outra. Recomendei para os irmãos, para toda a liderança. Eu fiz live, eu fiz acho que 12 lives, está tudo no meu Instagram. Pode fuçar lá que você acha todas elas. Mas vou te dizer, pouca gente aproveita. E sabe o que eu aprendi nesse livro? Algo que eu sempre ouvi, mas não tinha entrado na minha cabeça. Deus mandou descansar. Criou o mundo em 6 dias e no 7º falou, não faz nada. E o que é que a gente faz? Trabalha todo dia. Então, hoje, meu dia de folga é sábado. Às vezes, eu aceito o convite para pregar de noite.
porque eu estou falando de célula, então para mim não é pesado. Mas o sábado, para mim, é o meu dia de folga. É o dia de ir para a praia, é o dia de fazer uma comida que eu quero fazer para eu e o Nível. É o dia da gente, às vezes, a gente pega o carro, vai lá para Serra Negra, volta, bate e volta. Vamos na sexta, voltamos no sábado. Às vezes a gente se dá o luxo, porque a gente não tem mais filho pequeno. Todo mundo casou. Arranje um jeito de você descansar. Um dia da semana. Um irmão falou assim para mim: Eliene, eu não posso me envolver com a obra não. Eu falei, por quê? Tenho 3 empregos. Mas como é que é esse seu emprego? Eu saio de um, já entro no outro. Eu falei, e quando é a sua folga? Não tem, pastor. Eu falei, e você acha que você vai aguentar quanto tempo nesse ritmo? Porque o nosso corpo é uma máquina. Uma hora vai parar. E o Senhor não quer isso de você. Então, gente, eu vejo que nós hoje trabalhamos demais. E aí vem esse cansaço, que é um outro cansaço. Então, ore a Deus. Eu falei assim, eu falo lá na igreja, eu falo assim: irmão, você tem 2 empregos? Vamos orar assim, ó. Deus, eu quero um emprego que eu ganhe o que eu ganho nos 2. Deus pode fazer isso? Você crê? Quem tem 2 empregos aí? Levanta a mão. 2. Ó, já tem um aqui com 2. Irmão, vou orar para você ganhar em um, que você ganhe em 2, para você largar o segundo. Sabe por quê, irmãos? É uma coisa que a gente fica se gastando. E aí a gente não tem tempo para fazer a obra de Deus. Podemos esperar nos sentir esgotados, esvaziados. É normal. Mas se a gente seguir o conselho de Deus, vai dar certo. Uma vez por semana, descansa. E quando sair de férias uma vez por ano, faz uma viagem de 5 dias. Amém? Antigamente, ó, para você ver como eu mudei. Antigamente eu falava para a liderança: irmão, para com esse negócio de descanso, hein? A Bíblia diz assim que o nosso descanso não é aqui não, é lá no céu. E sabe o que eu falava? Quero descansar aqui não, quando eu morrer eu vou descansar tudo. Olha os absurdos. Eu falava isso porque eu ouvi alguém falar. Foi preciso um livro para eu entender. Descansa uma vez por semana e uma vez por ano. Vai viajar com a sua família. Amém? Às vezes, nós não encontramos apoio. O Gideão, ele falou assim, ainda falta tem um resto ainda para conquistar. O povo estava cansado, os 300. E aí ele entra na cidade de Sucote. E ele fala, gente, dá um pouco de comida aí. Os meus homens estão cansados. O pessoal de Sucote fala assim, cansado do quê? Vocês nem completaram ainda o trabalho. Aí eles vão para outra cidade, Penuel. Ô gente, tem um pouquinho de pão aí para dar para os 300? Que pão? Vocês são uns folgados. Querem viver a nossa custa? O que é isso? E não ajudam. Vê que está cansado, vê que está exausto, não ajuda. Às vezes tem um líder na célula, não tem auxiliar. Está na igreja há um tempão. Pode se dispor para ajudar, pode se dispor para ser um líder de célula, mas não quer. Não ajuda, não levanta uma mão. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é fácil. Os líderes falavam assim para mim, Eliene, eu preciso de um tempo. Mas por quê? Ah, porque eu estou muito cansado. Estou muito cansado. Teve uma que falou assim, não, olha, estou cansada. Todo mundo na minha célula casa, menos eu. Até isso eu tive que ouvir. Eu falei, irmã, calma, Deus, Ele não chega atrasado para nada em nossa vida.
O que Deus tem para nós vai chegar na nossa mão. É difícil. Eu lembro de uma frase do Hudson Taylor, missionário na China, século XVIII. Ele fala assim: a obra de Deus é difícil, e então ela se torna impossível, e então ela é feita. Eu falo, meu Deus, é desse jeito mesmo. Ela é difícil, impossível, e aí então ela é feita. Meus irmãos, vai nessa tua força. Vai na força do Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor conosco, nós somos maioria. Desanima não. Vamos para cima. Lidera a sua célula. Você que é dono de casa, não desanime. Eu vou entregar minha casa, não quero mais célula na minha casa. Continua, deixa essa porta aberta. Pessoas vão entrar na sua casa e vão conhecer Jesus. Desanima não. O segredo é continuar confiando no Senhor. Não desista, não pare de lutar. A batalha é longa, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Naquele livro Peregrino, que todo crente antes de morrer tem que ler. Quem já leu o Peregrino? Levanta a mão. Os demais têm que ler antes de morrer, amém, gente? É best-seller, é clássico. Não pode deixar de ler o Peregrino. E o Peregrino, ele tem uma parte que ele chega no castelo do desespero. E quando ele chega no castelo da dúvida, lá tem um gigante, que é o gigante do desespero. Meu Deus, aquela dúvida, e o gigante do desespero para pegar ele. Como que eu vou sair daqui? Porque ele é um peregrino indo rumo à cidade celestial. Mas ele agora está num castelo preso, no desespero. Como que eu saio daqui? E então ele pega uma chave, que é a chave da promessa, que é a palavra de Deus. E com aquela chave ele abre a porta, e ele sai do castelo da dúvida, e ele vence o gigante do desespero. Meus irmãos, há momentos difíceis na nossa vida, mas você tem a palavra de Deus, você tem a promessa. Jesus vai voltar, a promessa. Vocês serão cheios do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Aleluia! A vida cristã é uma ação contínua e constante. Ela não pode ser parada aqui e ali, por causa de cansaço, por causa de medo, por causa de indefinição, por causa de dúvida. Quando os líderes falavam para mim, pastor, eu preciso de um tempo, preciso parar, eu falava, não vou te liberar, você não vai parar não. Você quer dar um tempo para o diabo? Você tem uma ideia? Um supervisor me procurou e falou assim, Eliene, Deus falou comigo que é para eu parar. Aí eu falei para ele, ele não falou isso. Como que ele falou isso para você? Quer dizer que ele me coloca numa obra e fala para o pessoal que está trabalhando comigo ir embora? Eu não acredito. Aí ele falou, não, mas Deus falou comigo. Aí o Senhor falou para mim, deixa ele ir. Aí eu falei, tá bom, então vai, eu te abençoo, pode ir. Isso foi na quinta-feira. No domingo, ele veio me procurar de novo. Eliene, Deus falou comigo, é para eu voltar. Eu falei, ele mudou de ideia? Eu falei, irmão, você não está ouvindo Deus direito. Você não está ouvindo Deus direito.
Agora você vai realmente parar, porque eu preciso ouvir Deus falar comigo a teu respeito. O que eu vou fazer com você? Porque uma hora você está querendo ficar, outra hora você está querendo ir embora. A obra de Deus não é brincadeira. A gente não está brincando. As vidas são de valor eterno. Esse é o ano da renovação espiritual. Que o Senhor nos renove como águia nessa noite. Renove as nossas forças. Renove o nosso ânimo. Renove a nossa paixão. Porque mesmo, irmãos, estando cansados, nós precisamos continuar perseguindo. Nós precisamos continuar trabalhando. Eu só vou ter férias em junho, que é as férias do meu marido. Quando eu penso junho, ai meu Deus, junho ainda, estou cansada. Eu preciso continuar perseguindo. Repete comigo. Eu vou continuar perseguindo. Fique de pé, eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus, aleluia, aleluia, Tu és o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Senhor, nessa noite, Tu sabes como nós nos encontramos nesse lugar. Tu sabes aqueles que estão cansados. Há um cansaço físico, mas há também um cansaço de alma. O cansaço físico nós resolvemos parando uma vez por semana, parando uma vez por ano, nós resolvemos. Mas Deus, nessa noite, visita o cansaço de alma, de irmãos e irmãs que estão pensando em desistir, que não se sentem empolgados na Tua obra, que não se sentem motivados, que estão dizendo, mas já vai começar de novo. Em nome de Jesus, faz tudo novo nessa noite. Nos toca, Senhor, aleluia, nos toca, Senhor, faz tudo novo, restaura nossas forças. Restaura, 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 Senhor, o amor a Ti, o amor às vidas, a paixão pela Tua obra. Que o Senhor seja a nossa prioridade, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Aleluia, quebra a cadeia nessa noite, aleluia. Quebra grilhões de desânimo nesse lugar. Jaramacante alemanaias. Rebachuricante alemanai. Tu és Deus de poder. Toda palavra que foi dita e que não caiu bem no coração, Senhor, desfaz agora. Toda tristeza. Em nome de Jesus. Aleluia!